Seja muito bem-vindo ao Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Você busca qualidade de vida e bem-estar? Então conheça a Nutraform, a empresa que traz o melhor da suplementação alimentar para você. Na Nutraform você encontra ômega 3, vitamina D, colágeno, cálcio, cloreto de magnésio e muito mais. Para os praticantes de atividades físicas que querem resultados incríveis, tem a creatina pura, o pré-treino e a partir de agosto o lançamento do Whey Protein. Não perca tempo e garanta já o seu. Usando o cupom PODDOUTOR15, você garante 15% de desconto na sua primeira compra. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o site www.nutraform.com.br. Nutraform, a melhor forma de nutrir a vida. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast de saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha o Pod Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é levar para você informação de saúde em qualidade, informação boa. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não sempre confirmadas, nem sempre boas. E o nosso propósito é o contrário, levar informação para você boa. Então já se inscreve no nosso canal, se inscreve em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando a você informação legal. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui os melhores profissionais em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje temos a honra de receber Dr. Roberto Galvão, nefrologista que atende seu consultório, nos deu a honra de acertar o desafio em dividir conhecimento conosco. Tem um canal, o Nefrologista, lá no YouTube. Quem quiser já pode seguir e procurar. Muito obrigado, Roberto, meu amigo pessoal também. Obrigado por aceitar o desafio. Muito obrigado, uma honra. Sidney, obrigado pelo convite. A honra é minha, uma grande surpresa ter te reencontrado aí na internet, no Instagram. Vi você ali e falei, mas eu conheço esse cara de algum lugar, muitos anos que a gente não se via. Agradeço pelo convite, é uma honra participar desse que está se tornando, e acho que já se tornou o melhor podcast de assuntos médicos aqui do YouTube, né? Legal. Dr. Roberto, seja bem-vindo novamente. O Dr. Roberto é nefrologista, especialidade que cuida dos rins. E a gente vai falar desde a parte de prevenção, as principais doenças e a função dos rins. Qual a principal função do rim, Dr. Roberto? A principal função dos rins é aquela que todo mundo sabe, a mais óbvia, a produção da urina. E por que a urina é produzida? Porque ela precisa eliminar os excessos do nosso metabolismo. Então, você tomou água, a gente não pode ficar acumulando toda a água que toma. A gente tem o fígado que metaboliza proteínas, gera ureia, gera vários metabólitos, sais minerais que a gente ingere com a alimentação. Eles vão atingindo determinados níveis que eles precisam ser modulados. E aí entram os rins no papel de filtração e eliminação desses excessos, né? Basicamente isso. Mas tem funções outras não tão conhecidas, como produção de eritropoetina, que é um hormônio que estimula a medula a produzir glóbulos vermelhos. Então, na doença renal, a pessoa pode ficar com anemia e, de repente, está com anemia, não sabe por quê, é uma falência renal que já está se instalando. Tem ainda a produção da renina, que é um hormônio que regula a pressão arterial. O rim também transforma a vitamina D na forma ativa da vitamina D, que realmente tem as ações nos ossos e etc. Assim. Então, o rim é um órgão muito importante, né? Praticamente um órgão vital. E sem ele a gente não sobreviveria, né? Então, para você que achava que era só para produzir urina, já percebeu que a coisa é um pouco mais ampla e mais importante que isso. Adorei essa explicação. Quais são as principais doenças do rim? Vamos falar primeiro das doenças, depois os mecanismos de prevenção e alguns tratamentos. As principais doenças que a gente pode falar. A principal doença, acho que toda essa conversa ela deve girar em torno de uma única doença que ela vai reunir todas as outras doenças renais, mas hoje se fala na epidemia mundial da doença renal crônica. Que antigamente a gente falava IRC, né? Lembra dos prontuários lá no hospital que a gente trabalhou? Aliás, quem não sabe, eu trabalhei com o Sidney. Ainda é IRC, não é mais então. Não é. Insuficiência renal crônica é um termo que se ficou mais reservado para quem já está na fase de falência renal. Hoje se fala em doença renal crônica. Por definição, é você ter um grau de perda da função renal abaixo de 60 ml por minuto ou algum tipo de lesão renal que se instale e dure por 3 meses ou mais. Então, um exemplo que ninguém se liga. Muita gente acha que pedra no rim
é só você eliminar a pedrinha, eu tomei lá um negócio, soltou, ufa, tô livre, e daqui 6 meses a pessoa forma outra pedra. Isso já é uma doença renal crônica. Esse paciente tem risco de ir para a máquina de hemodiálise e precisar de um transplante comparado com a população geral. Se acredita que hoje no Brasil e no mundo, cerca de 10% da população tenha algum grau, algum tipo de doença renal crônica. Quer dizer que no Brasil seriam aí 20 e poucos milhões de pessoas. Muita gente. E no meu canal até brinco, eu falo, poxa, e só tenho 200 mil inscritos. Eu acho Cadê os outros 19 milhões e 800 mil? Cadê? Né? E as pessoas... Venha. E o mais assustador disso é que a DRC ela é uma doença silenciosa. Você pode perder 50% dos seus rins e não saber. Você está trabalhando, está pegando ônibus, está fazendo podcast, está, enfim, curtindo a vida, levando sua vida normalmente, tendo já perdido 50, 60. Eu já atendi pacientes que estavam na beira da diálise, que procuraram, às vezes porque o exame deu alto. Minha creatinina deu alta. 8. Assim, isso já é falência renal. E a pessoa não sentia nada. Não sentiu ainda. Porque a doença ela é silenciosa, crônica, progressiva. Então o organismo ele vai se acostumando aos pouquinhos com aquele ambiente. E aí já é tarde demais. Mas nesse caso da doença renal crônica, a evolução dela, nenhum tipo, não sintoma ou dor, mas nenhum tipo de alteração no xixi, na cor, na quantidade de idas ao banheiro? Sim. Existem sinais, sintomas de alerta, mas quando a gente fala que é uma doença silenciosa é porque realmente... Porque o que acontece... As principais doenças renais crônicas, elas são causadas por hipertensão e diabetes. São as duas maiores causas na população mundial. Olha isso, essa é a parte muito importante da nossa conversa. Pressão alta. O cara que tem 18/10 e toma remédio quando dá, não, acho que hoje tá boa, hoje eu não vou tomar. Assim, a hipertensão tem que ser tratada diariamente. Esse cara não toma o remédio direito, ele tá fritando o rim dele. Ele não sabe disso, mas ele tá... E não tá sentindo nada. São doenças silenciosas. Junto tem o diabetes. Então, 35% mais ou menos das causas de DRC é hipertensão. Mais uns 30% diabetes. Então, o foco todo nosso da conversa vai girar em torno de diabetes, hipertensão, obesidade, síndrome metabólica, dislipidemia, porque realmente se você hoje resolvesse esses problemas, e são as doenças mais comuns, que tem mais tratamentos, que tem mais pesquisas, porque são doenças muito prevalentes. Então, tem medicamentos hoje para tratar de forma eficiente doença renal crônica no contexto de hipertensão e diabetes. Só que as pessoas não sabem. Se a gente resolvesse a questão do diabetes e da hipertensão... Fechava seu consultório. Fechava. O número de pacientes em hemodiálise cairia drasticamente. Para mim, a pior doença entre essas é o diabetes. Porque assim, a hipertensão pelo número de pacientes, né? Mas o diabetes é uma doença muito mais agressiva, né? Enfim, agora você me perguntou dos sinais e sintomas. Então, aquela pessoa que, por exemplo, percebe urina espumando, pode já ser um indício de proteinúria, embora apenas... Tem gente que também se desespera, minha urina está espumando, me procuram muito no consultório. Só 1 em cada 3 pacientes que a urina espuma é por causa de proteinúria ou realmente uma doença renal. 1 em cada 3? 1 em cada 3. Entendeu isso, Moisés? Sim, perfeito. E parabéns para esses 3 que foram te procurar com informação na mão. Exato. E perceberam que a urina está espumando. Então, uma lição importante aqui. Nós, para cuidarmos bem da nossa saúde e de quem está ao seu lado, precisa observar o teu xixi, observar o teu cocô, observar teu corpo, né? Então, urina espumando. Como que é isso aí? Conta esse negócio da espuma. Como é? Na hora que vai urinar... Vai urinar, a urina bate no vaso. Claro, o vaso tem que estar limpo e sem sabão, porque isso pode ser um fator de confusão. E ela espuma porque... A proteína é uma substância tensoativa. Substâncias tensoativas, igual o sabão, são substâncias que têm a capacidade de formar bolhas, né? E, enfim, essa espuma pode indicar a proteína. É proteína que o rim perde, né? A principal delas é a albumina. Esse excesso de albumina na urina é um marcador de lesão renal. Quer dizer que o rim já está sofrendo, por exemplo, por diabetes, ou por hipertensão, ou por outra glomerulopatia. Entra... Outras doenças renais que você me perguntou, aí tem nefrites, doenças autoimunes como lúpus,
doenças genéticas, enfim, aí tem uma série de outras coisas que vão levar ao mesmo resultado. E nesse momento que está espumando, então, a urina, vamos pegar nessa tecla aí, que acho que é uma coisa que quem está nos ouvindo consegue perceber. Ainda a gente pode dizer que estamos no diagnóstico precoce, ou quando espuma, já está perdendo proteína, já é um sinal de gravidade, muita gravidade? Então, primeiro a pessoa manter a calma, porque eu vejo uma dicotomia na nefrologia. Você tem o cara que não tem nada, outro dia atendi eu frequentemente atendo pessoas que têm alteração da creatinina porque são atletas que consomem creatina, é um outro assunto que a gente pode falar depois. E esse cara tá noiado achando que já tá com insuficiência renal. Peraí, volta nisso. Esse cara é o cara que tem a creatinina aumentada por consumo de creatina para musculação, né? Sim, a creatina aumenta a creatinina? Aumenta. Eu acho que isso dá para falar, senão eu vou fugir da pergunta da urina espumosa. Lógico. E aí você tem, por outro lado, então, pessoas que supervalorizam pequenos achados de exames e pessoas que negligenciam questões muito importantes relacionadas à saúde renal. Então, no caso da urina espumando, se a pessoa perceber e ela ainda por cima tiver um fator de risco, todo mundo que a urina espuma, acho que tem que fazer um exame de urina. Basicamente, urina tipo 1, se possível, relação proteína-creatinina ou albumina-creatinina na amostra isolada. É um exame super simples, barato, prático, rápido. E claro, se confirmar algum grau de proteinúria ou albuminúria, aí você parte para a urina de 24 horas. Aí tem que ir no nefro, aí não tem muito como a pessoa se virar sozinha com essa questão. Isso através de exames laboratoriais, exames de sangue, com o clínico geral, com o médico dela que vai te encaminhar. Sim. Agora, só lembrar que apenas 1 em cada 3 urinas que espumam é um problema renal. Você tem 2/3 de casos que não são nada. Sais biliares, pessoas que tomam um pouco a água, enfim. É momentâneo também, às vezes uma dieta muito rica em proteína, às vezes isso pode gerar mais soluto na urina, enfim. E a urina espuma não significa absolutamente nada, né? Mas precisa investigar. Doutor Roberto, você comentou algo que levantou a bola para o doutor Sidney, eu vou aproveitar e chutar ela para ti de novo. Creatina está em alta e tem pessoas falando que tem que ser uso crônico todos os dias, independente se for para academia ou não, que pode ser indicada para idosos que, independentemente se façam exercício físico ou não, e que me parece que alguns estudos recentes, dito por outros profissionais da área da saúde, falam que a creatina... Segura. Oi? Que é segura. Que é segura e que não vai causar perda no rim, não vai causar nenhuma alteração nos rins. Como é que é isso daí no seu dia a dia? É realmente isso? Isso gera uma polêmica e assim, eu sigo o que se diz nos artigos, o que está publicado. Comigo não tem esse negócio de achismo, né? Na minha que prática... É certo, por isso claro, tá aqui, estamos te apertando. Na minha opinião, assim, agora eu vejo assim, a comunidade nefrológica em geral, colegas, assim, alguns grupos que eu participo e tal, existe uma certa ortodoxia de o nefrologista ser contra suplementos de uma forma geral. E por outro lado, existe uma indústria e um comércio desenfreado de suplementos creatina, e sem supervisão médica, por profissionais não qualificados, por cara que, enfim, não vou ficar aqui jogando pedra nos outros, mas existe realmente abusos muito, assim, com a ajuda de redes sociais, que são muito boas para, aliás, até aproveitar a oportunidade para a gente usar para o lado do bem a rede social, o YouTube, o Instagram, para a gente colocar os pingos nos is, né? Procurando as fontes corretas. As fontes corretas. Então, assim, em geral, os nefros, eles não gostam muito desses suplementos. Você falar de creatina, eu ouço muito relato assim, meu nefro mandou parar porque faz mal e tal. Não tem nenhuma evidência que o consumo regular de creatina por pessoas jovens, atletas e não portadores de doenças renais que cause qualquer problema. Não tem nenhuma evidência quanto a isso. Então é tida como digamos, uma substância segura. Ela é aprovada pela Associação Americana Antidoping, a Associação Mundial Antidoping tem essa posição, o ADA, né? Esse posicionamento de que é uma substância liberada, segura e tal. Então, realmente eu não vejo problema. Agora, o que as pessoas elas não sabem é que a creatina ela vai alterar a leitura do exame de creatinina, porque metabolicamente no músculo, o músculo vai utilizar a creatina para gerar energia e o lixo metabólico é a creatinina, e ela vai ser excretada pelos rins. E o exame de creatinina serve justamente para ver a função renal. Então,
Quando você consome creatina, você está deslocando a curva de geração da creatinina. Então você está com a creatinina alta porque você está gerando muita creatinina e não porque o seu rim não está filtrando bem a creatinina. E essa é a confusão que se instala. Você tem o exame de creatinina e tem a taxa de filtração glomerular, que é calculada a partir da creatinina, né? Essas equações matemáticas para estimar o funcionamento do rim, você já deve ter feito o exame de creatinina. Sim. E aparece lá TFG ou EGFR, aí aparece lá 90 ml por minuto. A creatinina D1, 90, tá normal. Você toma creatina, sua creatinina sobe, a calculadora vai e joga 58 ml por minuto. Aí você fala, putz, ferrou, tô com insuficiência renal. Mas por que ocorre isso? Porque essa ferramenta matemática, esse aplicativo, ele foi criado a partir de dados epidemiológicos e não da fisiologia renal. Então, por isso que ele distorce, por isso que aí precisa um nefro avaliar e fazer, de repente, um clearance de creatinina, que já é um exame que ele avalia fisiologicamente a excreção urinária da creatinina. Aí entra na equação a creatinina no sangue, creatinina na urina, volume urinário, e aí você tem a verdadeira taxa de filtração renal. Mas, de uma forma geral, é segura. A creatina, ela não gera pedra no rim. É mito. Produziu pedras. Ela não já teve muito, já foi falado muito. Não isso, tem né? Resíduos que vai formar pedra. Ela não interfere em excreção de cálcio, de oxalato, nada. Mas aumenta a creatinina. Aumenta a creatinina. Sai da curva normal. Sai da curva normal, sem representar necessariamente... doença. Agora, para pacientes que já são renais crônicos, Perfeito, por que eu não aconselho utilizar? Porque ele atrapalha a vida do nefrologista, ele quebra a perna. Você já não sabe se ele está piorando a função renal. Imagina um cara que está com uma GESF evoluindo com piora da função renal, uma nefrite, uma doença autoimune, está piorando o rim, e aí esse cara começou a tomar creatina no meio do caminho. E aí isso atrapalha a interpretação. Já tem as dificuldades aqui nesse país de laboratórios e laboratórios. Ainda complica ainda mais com a creatina, melhor não. Eu acho que atrapalha muito o diagnóstico, o acompanhamento, enfim. Agora, tem trabalho também, por outro lado, já mostrando que o paciente que já está na hemodiálise, que aí a avaliação da função renal já não é mais uma prioridade, que de repente, esse cara, por ter perda da creatina, olha isso, na máquina de hemodiálise, ele pode ter sarcopenia, ou seja, ter baixa massa muscular, que é um preditor de desfechos de mortalidade precoce e tudo. Então já tem trabalho tentando demonstrar que o paciente na máquina de hemodiálise poderia consumir beneficiar de creatina. Importância da água para os rins. A água cada vez mais está em evidência, as pessoas sempre sabem da importância da ingestão de água. Só que também, pelo que eu já vi, tem pessoas que falam 0,5 ml por quilo corporal, tem outras que falam 2 litros para todo mundo. Tem algum tipo de regra? E a importância da água para os rins? A importância... E para o corpo também, porque é fundamental. Não é composto por... 70% do corpo é formado por água, né? 75% do planeta Terra é formado por água. A gente só não é anfíbio, acho que por uma questão de evolução. Por uma questão evolutiva, a natureza nos quis fora da água, né? Mas a gente, justamente o rim, ele entra nessa, em nós como mamíferos, nessa questão de conseguir preservar a água corporal sem precisar morar num ambiente aquático, né? Isso é muito interessante. Agora, então assim, por essas razões, a água ela é extremamente importante. Você está tomando aí um... Sim. O Moisés, a cada episódio. Olha o tamanho da garrafa. Mostra aqui a garrafa. A caneca do. Aliás, vou dar um. Os meninos ficam até desesperados aí, ó. Cadê a garrafa do Moisés? Cada episódio uma dessa. É muito importante. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo assim: dica de número 0, tomar muita água. Por que dica de número 0? Porque é sine qua non, ali já tem que estar embutido. É o básico. A gente então nem falaria sobre isso, mas eu vou falar porque você me fez a pergunta, mas assim, é óbvio que é importante. E eu coloco dessa forma porque muita gente que quando vai falar de doença renal, reduz o assunto todo a uma mera questão de tomar muita água. Exato.
Então tem paciente em máquina de hemodiálise que fica revoltado. Pô, falaram pra mim que eu tô na máquina porque eu não tomava água. Que eu tenho pedra nos rins porque eu não tomo água. Então assim, ninguém vai parar numa máquina de hemodiálise porque não toma água. Nem porque toma muita. Nem porque toma muita. Daqui assim, a pouco já vamos explicar o que é máquina de hemodiálise. Boa. Já Aí chegamos assim, lá. aí assim, tem essa regrinha, 30 ml por quilo por dia, então 30 pessoas de 70 quilos, 2.100 e tal. Só que assim, é uma regra para você ter uma ideia. Só que países continentais como o nosso, você tem lá no sul frio, lá no nordeste quente, tem lugar que é quente, úmido, quente, seco. Eu fiz uma viagem, foi em 2013, eu fui para Paris, foi um ano que o verão lá estava muito quente e seco. Eu tomando aquela água Evian lá, pô, e não urinava, cara. Porque estava extremamente seco o ambiente. Eu devo ter tomado 3 litros d'água e urinei 1 litro naquele dia, assim, urina queimando, saía até ardendo, assim. Então as questões ambientais são muito importantes. Mais importante do que você fazer uma... Estamos aqui falando Genericamente. genericamente de pessoas que não estão na diálise, que não são renais crônicas. Você tem que tomar uma quantidade de água que, primeiro, você não sinta sede durante o dia. Então, sentir sede é um sinal de desidratação. Então isso também não é mito, né? Sentiu sede, Não, teoricamente, já está desidratado. Já está desidratado há muito tempo. Então, você deveria tomar água até preventivamente para evitar de chegar no grau de desidratação. Outra dica é você observar a cor da sua urina. Então, se você está tomando água numa quantidade ideal, você deve estar com a urina de um amarelo palha até um amarelo citrino, assim, quanto mais água você toma, mais perto do incolor, mais perto da própria cor da água, a sua urina vai ficar. Que é o ideal. Que é o ideal. O ideal nem precisa ser tão claro amarelo. assim. O amarelo que você vê que é amarelo, mas que não chega ali a ficar dourado, né? Aquela urina, quanto mais escura Clarinha. ela vai ficando, é pior. Quer dizer que você não está se hidratando adequadamente, né? É importante. Aqui, voltando um pouquinho só nos sintomas, mas na fala da água me veio à cabeça. O cheiro da urina. Importa? Tem alguma relação com a saúde do rim? Diretamente não. O cheiro, o que pode eventualmente acontecer numa infecção urinária, aí você pode ter um cheiro de amônia, que algumas bactérias degradam ureia, e aí vai ter aquele cheiro forte. Ou maior e menor Mas- ingestão de água vai alterar também o cheiro. Sim, porque você... Eu vou dizer uma coisa que acontece comigo, assim, podcast é para você contar Sim. essas curiosidades. Claro. Eu tomo café, 1 hora depois eu vou urinar, a minha urina, eu sinto o cheiro do café. O Nespresso sai filtrado ali. É duplamente filtrado. Passa em cima e sai por baixo. Quando eu como aspargo também, cara, depois de 1 hora, 1h30, vou urinar, eu falo assim, poxa, minha urina parece que tem cheiro de sopa de legumes, assim. Eu te perguntei isso porque quando eu faço a ingestão de muita água, eu nem sinto o cheiro de xixi. Quando eu fico com menor quantidade de ingestão d'água, aí meu cheiro... A urina tem o odor característico dela. Agora, para você detectar uma doença renal, assim, eu não sinto nada pelo cheiro, devo estar com a minha creatinina alta, não dá para saber. Acho que quando você toma pouca água, o cheiro fica um pouco mais forte. Fica. E aí começa mas também mais escura, como explicou o Roberto. E isso sim já começa a ser um valor preditor de você estar tomando pouca água, né? E aí é um alerta para você tomar mais. Eu já trabalhei em residencial de idosos acamados que usavam fralda, aquele cheiro fica bem forte, porque muitas vezes eles estão desidratados e às vezes demora para trocar a fralda ela dá uma secada na urina e aí aquilo fica mais concentrado. Aquela fralda fica laranja, praticamente, né? Tão concentrada que aquela urina, né? Isso é muito ruim, né? Porque uma das coisas que você perde é a autonomia de tomar água. Então, o cuidador tem um papel fundamental, né? De observar, sim. De observar a urina, né? E, claro, aí vai depender da qualidade daquele local, mas deveria ser observado. Porque isso, no final das contas, essa desidratação, no final, pode causar a piora de uma doença renal também? Sim. Injúria renal aguda, né? Perda súbita da função renal por desidratação, muito comum. Em idoso pode acontecer. Idoso institucionalizado, principalmente. Criança, né? Quem não tem o reflexo de sede ali, aquela iniciativa. Imagina um sequelado de um AVC acamado, o cara não...
afásico, não Sim. consegue, enfim, se comunicar. E essa desidratação pode causar até uma perda aguda da função renal. Aguda. E aí, todas são irreversíveis, praticamente. Não, Não? essa perda súbita por uma desidratação, até das formas mais benignas, né? Que a gente chama de ira pré-renal, né? Deu soro, né? Ainda pode voltar. Volta. A maioria das vezes volta, é tranquilo. O grande problema de injúria renal aguda é quando ela degringola para outras situações, sepse, nefrites, glomerulonefrite, etc. As nefrites mais em paciente ambulatorial, em ambiente hospitalar é muita sepse. Eu trabalhei no hospital oncológico, vira e mexe, infecção urinária, problema prostático, pós-operatório de cirurgias grandes, né? Aquela inflamação sistêmica pós-operatória, então isso leva muito à injúria renal aguda. E daí o Moisés tinha perguntando, aproveitando esse momento, então nessa injúria renal aguda, onde o rim para de funcionar teoricamente, nessa pré-renal, e algumas podem voltar. Mas quando não volta, quando você tem uma perda da função renal, já tentou tratar de outras formas, daqui a pouco você pode falar sobre isso, mas você ia explicar sobre a diálise, que você falou algumas vezes aqui. Sim. Para que ela é necessária, como que ela funciona? As duas principais indicações aí precisa diferenciar a doença renal crônica da injúria renal aguda, né? A doença renal crônica a gente falou no começo, uma doença crônica, progressiva, insidiosa. Você tem todo o tempo do mundo para detectar, para tratar, para tomar conhecimento dela. A injúria renal aguda muitas vezes é você ali no hospital, fez um cateterismo, usou um contraste ou entrou numa UTI por uma infecção grave, generalizada. Covid foi uma época que a rodo, assim, tinha renal agudo a todo momento, precisando passar catéter e hemodiálise de urgência. A aguda, ela tem um lado crítico de serem pacientes muito graves, clinicamente em estados críticos, com uma alta taxa de mortalidade, mas com uma alta taxa de reversão quando eles sobrevivem àquela tempestade que ocorre numa UTI. Já o doente renal crônico, quando ele chega no estágio 5, né, que é aí quando o rim já está filtrando menos de 15%, ali, infelizmente, é uma situação irreversível, onde você já tem fibrose renal, é uma doença crônica que levou meses, anos até chegar naquela situação. E a gente chama de terapia renal substitutiva, né, porque você tem também a diálise peritoneal, que é outra modalidade. Enfim, essas são as duas principais indicações de hemodiálise. A gente vai chegar na parte da prevenção, quero deixar ela um pouco guardada, mas qual que é a máquina da diálise, hemodiálise? Qual que é o papel dela, aquela máquina grande? O que ela faz, como funciona no corpo da pessoa? A gente já teve um episódio aqui sobre ECMO, né? Sobre A máquina, ela é um equipamento, bom, é que a gente não está aqui com imagens, mas é um equipamento que pode chegar a um tamanho de uma pequena geladeira, um frigobar daqueles maiores assim. É uma máquina que reúne várias tecnologias, ela é um microcomputador, tem painéis com controles de pressão, de temperatura, fluxo de água, fluxo de sangue. Tem uns roletes que são uns motorzinhos que giram umas rodinhas, que tem ali uns tubos por onde o sangue vai passar. Lembrando que a máquina ela tira o sangue do paciente, ela vai fazer uma remoção do sangue através de um catéter ou de uma fístula. E o sangue ele vai ser rodado por esse rolete, vai passar num hemofiltro, né, que a gente chama de dialisador, feito ali por milhares de membranas ali tubulares, em formatos de canudinhos, digamos assim, e o sangue vai ter um contato indireto com uma substância, com um líquido chamado dialisato, que é uma combinação de água ultra pura com alguns eletrólitos em concentrações, sais minerais, né? Em concentrações adequadas para remover aquele excesso que o rim do paciente não está filtrando. É um rim artificial externo. É um rim artificial externo. Eu não gosto muito do termo rim artificial, porque... Eu chutei aqui agora. Se usa esse termo, mas o rim artificial, na minha cabeça, é você ter um rim e sair andando e trabalhar. E a máquina de hemodiálise, ela te prende ali algumas horas por semana. São, em média, assim, ainda é o arroz com feijão da nefrologia, 3 sessões por semana, com duração de 4 horas. O paciente tem que se locomover até a clínica para fazer essas sessões. Ainda é assim? Ainda é assim. Porque é a mesma tecnologia. Muitas coisas mudaram desde que a gente melhorou muito. Né? Tem hemodiafiltração, tem diálise diária, tem hospitais grandes em São Paulo que o paciente
faz de segunda a sexta só por 2 horas com membranas de alto fluxo, enfim, tem várias alternativas. A pessoa sente dor quando faz hemodiálise? Diretamente não. O que pode doer um pouco é na punção das agulhas da fístula, a fístula é um vaso sanguíneo que é confeccionado no antebraço, e ali quando o enfermeiro espeta a agulha, nas primeiras sessões o paciente reclama, depois que acostuma, e a terapia em si não causa assim dor nenhuma. O que pode ocasionar é queda de pressão arterial, o paciente pode ter dor de cabeça, enjoo, vômitos, também são efeitos colaterais que ocorrem mais no início da terapia, nos primeiros momentos, e depois de alguns meses o paciente acostuma, e à medida que a equipe vai pegando uma curva de aprendizado com aquele paciente, os efeitos vão sendo cada vez mais tênues, né? Isso na doença renal crônica. Isso. Essa pessoa vai fazer durante um tempo? Vai fazer pelo resto da vida? O lado triste da questão, e é por isso que a gente enfatiza tanto as campanhas de prevenção, é porque é uma doença que ela, além de tudo, ela é incapacitante. Isso gera milhares de pedidos de aposentadoria por ano, sobrecarrega a previdência, porque tecnicamente é uma falência de um órgão nobre. Então a pessoa, alguns continuam trabalhando, mas muitas pessoas realmente ficam invalidadas pela insuficiência renal. E assim, como a falência renal ela é irreversível, então é para a vida toda, salvo se ela fizer um transplante renal. Aí ela... Para fazer a hemodiálise, nós temos 2 rins. Se um deles tiver a falência desse rim, ou a doença renal crônica nesse rim, o outro consegue dar conta ou somente quando os 2 param de funcionar que vai ter hemodiálise? Vamos lá. Os rins, eles funcionam igual a turbina de um avião. Acho que o A380 tem 2, né? Acho que são só 2, né? E se pifar uma, você consegue chegar lá do outro lado com uma turbina só. Só que olha só, as causas que eu falei de doença renal crônica, as principais, hipertensão, diabetes, nefrite, doença autoimune, elas não escolhem o lado. Elas vão afetar os 2 rins de forma similar, de forma que tá tudo interligado, porque né? tá tudo interligado. Da mesma forma, nessas doenças, né? Hipertensão, sim, diabetes. O diabético, o diabético escolhe se o olho direito ou o olho esquerdo vai ficar mais cego. Às vezes, por uma casualidade, pelo tipo de vascularização, o olho direito de um paciente vai ficar pior primeiro que o esquerdo, mas vai afetar igual. Né? Nessas doenças. Nessas doenças sistêmicas. Então, tudo que está no sangue, o problema são os anticorpos ou excesso de glicemia, a pressão arterial, isso é sistêmico, isso está ocorrendo no organismo inteiro. Então, não há nada que leve o rim direito a ficar protegido em relação ao esquerdo. Então, isso realmente não tem como. Agora, se você tiver um tipo de doença renal crônica unilateral, por exemplo, uma artéria do rim esquerdo que entupiu, sei lá, por alguma... Ou um choque, uma lesão. Aterosclerose, ou uma cirurgia que bifaram... Um trauma. Um tiro, enfim, uma facada. Tomou um tiro. O Pelé perdeu um rim porque ele tomou uma joelhada em 75, antes de ir pro Cosmos, levou uma joelhada. Poxa, eu não sabia. Sabia disso? Não, nunca ouvi falar. 75. Foi o último jogo dele pelo Santos, me parece. Uma joelhada parecida com aquela do Neymar. Aí ele fraturou o processo transverso. E o processo transverso perfurou o rim. E ele ficou com uma dor ali, deram analgésico, enfim, não é nada, foi embora, chegou no Cosmos, começou a ter febre, mal-estar. Aí diagnosticaram um abscesso do rim, já estava tudo lascado, fez uma nefrectomia, ele viveu até o final da vida dele. Teve que tirar o rim lesionado? Teve que tirar o rim lesionado. Aí só sobreviveu com uma turbina. Sim. Mas que também não faz diferença, né? Se você deixar um rim lá, poderia ficar também. Não, nesse caso não, nesse né? Caso, não. Nesse caso não. Eu vou dar outro exemplo. Um paciente que nasce com uma hipoplasia do rim, um rim que não desenvolveu, não precisa tirar. Uma doença renovascular que cronificou, o rim atrofiou, uma infecção, uma pedra, um cálculo de ureter, uma estenose de Jupe, eu estou falando grego aqui para o público, mas um fechamento do canal que o rim ele qualquer foi perdendo... tipo de problema que pare o rim, o outro vai dar conta. Você só vai fazer a nefrectomia se aquele rim tiver infecções de repetição, alguma coisa que exponha o paciente a algum risco de vida. Se não, um tumor. Fica quietinho lá. E respondendo a pergunta, você vive bem com o rim. Tanto que na doação do
do transplante renal, o seu familiar, um irmão, pai, mãe, te doam um rim e continuam vivendo normalmente com outro rim. Aproveitando até, né, um momento que há pouco tempo atrás faleceu o cantor, né? Você sabe disso? O Christian. Não tô sabendo. Sim, quem ia doar o rim era a esposa, né? Já tava tudo, já tava doente há algum tempo. Do Christian Do Christian Ralph? Sim, sim. É verdade. Faleceu, a esposa doaria, a esposa já casada há muitos anos, mais de 20 anos. Só que aí, nos exames pré-operatórios, CAT fez e tinha algumas artérias entupidas no coração, precisou tratar isso primeiro, mas não deu tempo. Não deu tempo, né? Antes do transplante, acabou falecendo. E o transplante, o rim tem que ser... Todo rim é conectado a qualquer outro corpo? Tem exames que possam deixar claro se uma pessoa doadora consegue... Boa pergunta. Doador e receptor. O que garante que um companheiro, um irmão ou um parente... Porque quando acontece isso, aí não passa pelo doador cadáver, né? Mas o que garante que aquele rim não vai ser incompatível? Que não vai ser incompatível. Você, em primeiro lugar, você tem que ter uma compatibilidade ABO. Tipo de sangue. Do tipo de sangue. O RH não entra nessa, mas é o mesmo critério da doação de sangue. Então, se você for O, você é o doador universal. Se você for AB, você é receptor universal. A só recebe de A e de O, B só recebe de B e de O, AB recebe de todo mundo, O doa para todo mundo. Ou negativo. Não precisa ser negativo ou positivo. Não conta. Não conta. Não. Excepcionalmente. E o que mais? Você tem um teste chamado crossmatch para ver se o receptor não vai gerar anticorpos contra o doador. Se gerar crossmatch, está contraindicado. E você ainda tem uns testes de histocompatibilidade, chamado HLA, que também vê o grau de compatibilidade. Isso não vai impedir totalmente o transplante, mas dependendo da compatibilidade, o transplante pode durar mais tempo ou menos tempo, né? E aí também, claro, como nós estamos falando, explicando isso para o pessoal, aí quando faz um transplante, que não é seu aquele rim, né? Usa alguma medicação para que esse rim não seja atacado pelo seu próprio corpo? Boa, essa pergunta é ótima, porque o grande problema do transplante que eu vejo muitas pessoas negligenciando saúde renal, e por isso que se fala tanto em prevenção de doença renal crônica, porque assim, você tem a responsabilidade, o receptor, ele não é um coitado que ele foi uma vítima, claro que ele sofreu uma doença, ele tem todas aquelas condições, mas ele tem que se conscientizar que ele vai colocar no corpo dele um órgão, precisou alguém morrer para doar um rim para você, ou precisou uma pessoa da sua família se submeter a uma cirurgia que ela jamais faria aquela cirurgia por você. E não é uma cirurgia de pequeno porte, né? E não é uma cirurgia de pequeno porte, é uma nefrectomia, enfim, isso daí é complicado. E as pessoas, muitas acham que o transplante é uma cura da insuficiência renal. Tanto que na classificação de doença renal crônica, ser transplantado entra como doença renal crônica. O transplantado ele é um doente renal crônico, que está numa terapia renal substitutiva chamada transplante, que demanda pelo menos 2 ou 3 imunossupressores de uso contínuo para a vida toda para não ter rejeição. Senão, seu organismo vai rejeitar aquele órgão. Então, você tem o risco de rejeição. Aí, esses imunossupressores têm um risco de infecção, porque baixa a imunidade. Então, as infecções são mais perigosas nos primeiros 6 meses, são as infecções mais oportunistas, hospitalares, agentes mais diferentes, assim, tipo tuberculoses, algumas fungemias mais agressivas, mas à medida que passam esses 6 meses, citomegalovírus também é outra infecção grave, depois de 6 meses, 1 ano, tal, a coisa vai ficando mais tranquila. Mas isso é uma opção se tiver um rim disponível, senão a pessoa pode ficar na hemodiálise. Pode. Tem muitos pacientes que optam por não fazer o transplante. Tem pessoas que correm de cirurgia. Você pega um exemplo, não é só por correr de cirurgia. Muitos pacientes, ainda mais idoso, eu tive um familiar meu que ele entrou na diálise, ele já não tinha mais chance de transplantar, porque já tinha quase 80 anos. O quadro de saúde global dele não era bom, era melhor não fazer cirurgia? Era bom, só é que nessa idade você não vai ter doador vivo para ele e dificilmente ele vai, ou enfim, ter o risco cirúrgico, aí entram outras questões, mas ancião, assim, 80, 85, não faz transplante.
E aquilo era uma terapia para ele. Fazia amigos na clínica de diálise, jogava dominó, grupos de leitura, enfim. Existe uma sociedade paralela nas clínicas de diálise que se comenta pouco. Então tem muitos indivíduos que quando fazem o transplante se sentem igual lembra do Morgan Freeman, no Sonho de Liberdade? Quando ele ganha a liberdade, se livrou da prisão, ele fala, pô, agora o que eu faço agora, né? Só fazer uma pergunta de curiosidade. Por que não se transplanta pessoas de 80, 85 ou mais do que isso de idade? Porque para privilegiar pessoas mais novas com rim ou não? Não é isso. Tem alguma hierarquia de idade ou de saúde? O risco, é o custo social, o custo-benefício, o risco-benefício. Primeiro, uma pessoa muito idosa tem um risco cirúrgico alto. A chance de dar errado é muito grande. Você imunossuprimir uma pessoa aos 80 anos é uma coisa muito complicada. Terceiro, que não tem estudos clínicos que mostrem esse tipo de desfecho. É uma coisa que ninguém muito que se atreve. Vai aumentar a sobrevida. Terceiro, um transplante foi feito para durar 20 anos. Qual é a expectativa de vida de um cara que já ultrapassou a expectativa de vida? A expectativa de vida do brasileiro, o quê? 77, 80 anos. O cara, ele já tá no lucro, o que vier é lucro. Aí você vai pegar um órgão que poderia beneficiar por 20, 25 anos uma pessoa e dar... Praticamente você estaria jogando fora o órgão, né? Ok. Eu quero voltar só na questão... questão... esse cidadão, ele está na diálise. Ele não Não, ele não está abandonado. Não, calma, porque senão a gente está ouvindo, né? Parece que é crueldade. Não. E a diálise não é uma delícia, mas não é também o fim do mundo. Então, 4 horas, 12 horas por semana, numa semana de 200 horas, né? Então não é o fim do mundo. Essa é outra questão. Você vai deixar de oferecer um rim para um cara que está economicamente ativo, que trabalha, que tem as atividades, para colocar num idoso igual esse meu familiar. Ele era um velhinho que ia na banca de jornal de manhã, enfim, 3 manhãs por semana não afetava em quase nada a rotina dele. Ele é muito feliz, era um cara muito... Meu tio levava ele lá na clínica. Meu tio, às vezes, durante o plantão estava tranquilo, a gente tomava um café, batia papo e tava tudo bem. Eu quero só trazer de novo a conversa, antes de chegar na prevenção, se tem algum alerta para as pessoas que têm pedra nos rins por repetição. Você até comentou, mas dá para aprofundar. Eu ia perguntar isso agora, juro. A gente tem uma sempre afiado. Eu ia falar sobre a questão de pedra nos rins, porque pedra é um assunto que... Tem gente que normaliza. Tem gente que fala... E a prevalência? Fala também da prevalência de pedras. Quanto de cálculo renal? 10 a 15% da população. Mas 10 a 15% tem pedrinha nos rins. Pedra no rim. Agora... Qual que é a relação da pedra no rim com a função renal ou nenhuma contínus? Não, ou com relação com água? Não, como eu falei aquela hora é um tipo de doença renal crônica, né? A repetição... Tá naquele guarda-chuva das DRC. Tá. E... Esse é uma tarefa inglória, porque eu já fiz 200 vídeos no canal, modo de falar, né? Tô exagerando. Eu já fiz N vídeos tentando convencer as pessoas de que há caminhos para você fazer prevenção de cálculo renal. Não é uma coisa tão difícil, mas as pessoas elas ainda se apoiam apenas nos grandes mitos que são propagados há décadas. Então fale os mitos e a verdade. Por exemplo, só tomar água. Tá, é importante, é a dica número 0 que eu sempre falo. Água, tá, você já tem que estar tomando água. E tem gente que fala, eu tomo água e tenho pedra do mesmo jeito. Ou se não, eu não devo comer alimentos à base de cálcio, tipo laticínios, porque a pessoa imagina que aquele branco do cálcio, do osso, do queijo, do leite, ela mistura tudo na cabeça e imagina... Formando uma pedrinha. Que aquilo vai convergir, vai formar uma pedra. É outro mito. Eu não tomo mais refrigerante porque eu tenho pedra. Também é outro mito. Refrigerante não é uma coisa boa para ficar tomando. Mas não é assim que tomar um refrigerante vai causar pedra. Tomate, tem o mito do tomate, enfim. O que as pessoas elas não levam em consideração e que precisaria, e que eu tento divulgar isso ao máximo, é que a doença... A litíase renal, pedra no rim, é uma doença multifatorial. Ela não é causada por uma coisa, ela é causada por 10 coisas. Primeiro pela genética. Então, história familiar, tem predisposição na mesma família. Claro que quem toma pouca água tem um risco maior de formar pedra, isso está documentado. Só que muitos casos de pedras nos rins, você tem uma chamada causa metabólica. É algo de errado que está no seu organismo que está fazendo o seu rim eliminar substâncias de forma incorreta.
Então você tem um grupo de substâncias que são as chamadas litogênicas, ou seja, produtoras de pedras, e substâncias... como é que... Fugiu agora o nome. São as antilitogênicas, são as substâncias, são os fatores solubilizadores da urina. O principal deles é o citrato, que tem nas frutas cítricas. Eles são solubilizadores. Isso não é mito. Não é mito. Então, os citratos são importantes para reduzir ou prevenir a formação de cálculos ou de pedras. De uma forma geral. E onde tem o citrato? Na prática. Limão tem muito citrato. Laranja também? Laranja também. Eu gosto mais do limão, porque o limão ele não é calórico, ele tem a concentração maior de citrato. O abacaxi tem também, mas você não vai comer abacaxi por dia, né? São as frutas cítricas também tem limão, também tem citrato. Agora, precisa saber do que a pedra é formada. Quando você pode analisar a pedra, quem consegue eliminar a pedra, guarda, manda para o laboratório, e você tem exames metabólicos para achar a causa. Então, vou te dar um exemplo. Tem uma doença chamada hipercalciúria primária. Assim, o rim excreta em excesso cálcio. Por quê? Por uma razão desconhecida, não tem uma causa exata. É um erro no transporte tubular do cálcio. Como que trata isso? Com diurético. Então, o tratamento é um diurético tiazídico, tipo aquele Zigroton que toma para pressão arterial e tudo. Enfim, essa pessoa não adianta ela ficar tomando água, fazendo dieta, tomando limão, restringindo qualquer coisa, porque ela não tá ali o problema. Não, o problema não tá ali. É claro que tomar mais água vai ajudar, reduzir o consumo de sódio, o sal, vai ajudar, porque o sódio ele tem uma ação hipercalciúrica. O erro é você restringir o cálcio e não o sódio. Porque se você restringe o cálcio, você vai ter uma sobra de oxalato intestinal, vai ser hiperabsorvido e hiperexcretado. Então o cálcio deveria se ligar ao oxalato no intestino, não no rim. Quando você simplesmente corta laticínios, você está até piorando o problema. Começou a entrar numa parte que acho que a gente pode seguir por ela. Alimentação para prevenção de doenças crônicas renais ou até mesmo pedra nos rins. Boa. E também exercício físico. Exercício a gente fala, exercício físico entra como prevenção? Também. A alimentação... Teve uma live que eu fiz com uma nutricionista há um tempo atrás, que a gente chega à seguinte conclusão. Não tem uma dieta para o rim, uma para o coração, uma para o sistema nervoso. Pro fígado. Pô, você é um só. Então tudo aquilo que se fala que é bom para diabetes, para hipertensão, para colesterol e tal, vai ser bom para o rim. Alimentação favorável ao rim. A grande praga do século 20 e 21 é a indústria. Alimentos industrializados. Os haters do meu canal ficam me xingando só porque quando eu falo de remédio. Indústria farmacêutica e tal. Mas pede iFood todo dia. iFood dia. Nunca vai patrocinar a gente. A gente já falou mal do iFood aqui umas 10 vezes. Mas em casa vai um monte de iFood também, então tô perdoado, desculpa. Então, assim, mas não dá, né? Apesar que no iFood também tem... Vamos fazer a meia culpa. O iFood também tem comida saudável. Tem. Assim, pode patrocinar a gente, iFood. Ir mais à feira e menos ao supermercado. Comer frutas, vegetais, use e abuse de fruta, laranja, cenoura, rabanete, brócolis. Cara, tudo isso daí faz bem, né? Se você não tiver nada específico que, às vezes, sei lá, o cara que toma anticoagulante não pode comer verduras escuras, sei lá. Mas para a população geral, o fogo é que tá tudo muito caro, né? Você vai no supermercado, tá 15 pau um quilo de tomate, cenoura, enfim, não vamos entrar nessa discussão. Mas quanto mais feira você fizer, menos supermercado, quanto mais descascar coisas, menos embalagens você abrir, melhor. Produto industrializado tem muito... O alimento é ultraprocessado. Os carboidratos são ultraprocessados, tem uma carga muito alta de sódio. As pessoas falam assim, mas eu não como sal, né? Come sal? Não como sal. Uma lasanha congelada é super rica em sal. Todinho é super rico em sal, tem alto teor de sódio, bisnaguinha, enfim, todas essas coisas. Presunto, a mussarela, queijo. Aí abriu a porteira, aí é salame, salsicha. Buscar o nefrologista a partir de qual idade para começar a ficar esperto?
A Sociedade Brasileira de Nefrologia tem uma frase antiga que fala assim, eu acho que anualmente talvez até um exagero, mas em todo caso eu só estou repetindo o que foi dito. As pessoas acima de 40 anos deveriam consultar anualmente um nefrologista. Assim, eu acho que quem deve consultar o nefrologista é principalmente quem tem um fator de risco. O diabético, hipertenso são os maiores grupos de risco. Quem tem história familiar de doença renal crônica, então, meu avô fazia diálise, minha mãe tem nefrite, não sei quem tem pedra no rim e tal. Então, são essas pessoas. Os idosos, porque à medida que a longevidade foi aumentando nos últimos anos, as doenças de idosos, elas convergem todas para a doença renal crônica. Então, imagina, um cara há 30, 40 anos atrás morria com 50 anos de infarto. Hoje o cara faz um stent, toma contraste, usa estatina, usa antihipertensivo, vive mais 20 anos, vai ter mais aterosclerose, enfim. Naturalmente os rins envelhecem cerca de 10% a cada década de vida naturalmente. Então, envelhecer significa ter algum tipo de doença renal crônica. Eu ainda colocaria mais um quinto fator de risco que é pouco comentado, muito pouco lembrado, que é o tabagismo, o cigarro. Eu ia perguntar isso agora. Cigarro, bebida alcoólica, anabolizante, porque tá em moda, né? Então, me fala, eu ia falar exatamente agora, você leu meu pensamento. É que parece que entra uma sintonia com esses... O fone de ouvido. Tem eletrodos. E conversa boa. Sabe quem criou esse fone? Elon Musk. O Elon Musk. Uns eletrodos que nos ligam. Cigarro, bebida, anabolizante e exercício físico, como isso influencia bem ou mal o funcionamento renal? É que estou vendo aqui uma mensagem da Starlink. Aqui. Agora a gente vai... Está disponível aqui nesse endereço. O cigarro, né? Para começar pelo cigarro. Quando fala em cigarro, o que você pensa? Eu penso em cigarro uma tragédia. Não, mas câncer de pulmão, DPLC, Sim, né? Coração, talvez. Coração, enfisema e tal. Eu falo que eu penso em café. Café. Sou fumante, esse aqui me puxa a orelha todo dia pra parar. Aí eu vou parar logo. Ex-fumante, né? Então eu sou obrigado a... Exato. Aí você tem uma... Aquela época que a última vez que nos vimos, eu fumava ainda. Sério? Eu não sabia. Parei uns 10 anos, né? Pô. Não, fez bem. Com certeza. Eu comecei a fazer academia faz um ano e pouco. Perdi uns 14, 15 quilos. Fez aí. ótimo também. Aqui tá mais... É isso aí, mais fortinho. Vambora. Um cigarro. Então, aquelas clássicas... Tem umas menos conhecidas, a obstrução arterial crônica, né? Trombose nas pernas. Eu perdi um casal de amigos, que era primo da minha esposa e a esposa dele, os dois fumantes. Ele teve amputação da perna e começou a tomar anticoagulante por causa de cigarro. Acho que ele tigrou ali no uso do anticoagulante, teve uma hemorragia, morreu de hemorragia. E ela teve câncer de pulmão, cara. Então, assim... O cigarro é uma praga. Tragédia. Agora, no ringue, muito pouco mencionado isso. O cigarro ele piora a doença renal crônica por conta de uma questão de microcirculação. Seria como se fosse mais um diabetes na sua vida, ou mais uma hipertensão na sua vida, porque ele vai alterar aqueles microvasos sanguíneos dos rins, vai lesar. Os vasos maiores, então, estenose de artéria renal, aterosclerose, isso nos vasos grandes, que irrigam o rim também vai ter consequência, pode até ter um infarto renal. E uma outra questão é que aumenta o câncer, o risco de câncer de órgãos de bexiga e do próprio rim. Por quê? Porque as toxinas elas são inaladas, elas vão para o sangue e elas são filtradas pelo rim. Se você dosar essas substâncias na urina, tá tudo lá. Então, câncer de rim, câncer de bexiga. Mas só deu na bexiga, né? Como se não fosse grave. Aí dá um câncer na bexiga, o câncer vegeta, ele obstrui o meato do ureter e vai afetar o rim indiretamente. Assim, sempre o rim acaba pagando o pato de tudo no final das contas. Bebida alcoólica. A bebida alcoólica, assim, diretamente não tem, assim, uma entidade como a cirrose no rim. Alguns acreditam que tem um efeito nefrotóxico o abuso do álcool. O álcool em excesso vai causar hipertensão, né? Então piora indiretamente, e uma desidratação crônica. Aquele cara que toma destilado, tinha uns vizinhos meus na época que eu morei
Os velhos de guerra lá, uns velhinhos lá que tomavam meia 51 por dia, uma 51 por dia. Eu não era médico, era criança, mas eu imagino hoje que eles eram desidratados crônicos, né? Porque ele tá tomando praticamente álcool puro, né? Não é 100%, quanto que tem na pinga, Sidney? Na pinga, 50 40. e pouco. Você que entende aí do... Não, eu bebo zero. Sou totalmente contra a bebida. Zero. Eu não sou... Ah, mas meu médico fala que pode, não sei o quê. Médico alcoólatra, troca de médico. Aliás, é uma questão importante. Nunca o álcool deveria ser recomendado por um médico sob qualquer pretexto. Nenhuma. Não, mas... o vinho, a colherzinha. Não, dieta do Mediterrâneo, tem trabalhos. Não. Porque o risco do alcoolismo, ele suplanta em milhares de vezes qualquer na época benefício. de Cristo se bebia, mas você nem sabe que vinho que era aquele. Não sabe que vinho Será que era um vinho igual hoje? Nada a ver. Álcool é tragédia também. Zero álcool. E assim, quando fala desses estudos que o álcool faz bem para o coração, que até teria um efeito antioxidante, por que você não toma suco de uva, né? Bom, tem outras coisas antioxidantes que não contém álcool, né? Mas eu acho que é isso, acho que não... Anabolizantes. Alguma relação? Total. Bomba, tem até uma campanha do grupo da endócrino, Bomba Tô Fora. Anabolizante, além de risco de câncer de fígado, todos os riscos cardíacos, insuficiência cardíaca, testículo, mas no rim especificamente, que eu também... No rim ele aumenta nefrites intersticiais e GESF secundária. Beleza. Patologias, doenças do rim que não precisamos traduzir aqui, que acabam na insuficiência. Glomeruloesclerose segmentar e focal. Assim, é um tipo de nefrite, vai ter proteinúria, aquele excesso de proteína urinária, o paciente fica inchado, retém líquido, pressão alta e... Termina na diálise. E vai terminar na diálise. E por outro lado, daí o exercício. Exercício faz muito bem, assim, porque não é para você virar fisiculturista, né? Você até pode consumir a creatina, falando aqui com um público saudável que está assistindo, né? Tem um público renal, que aí tem outras orientações mais individualizadas. Mas o exercício, ele vai melhorar muito a parte cardíaca. A perfusão, baixar a pressão arterial, combater a obesidade, metabolismo basal. O músculo, ele vai trabalhar por você enquanto você está dormindo, você vai gastar mais energia, vai ter um déficit calórico diário maior do que se ficar sedentário. E isso tudo impacta positivamente na parte renal também. É possível alguém sentir dor nos rins, com exceção de cálculo renal? O rim dói? O que dói, na verdade, é a cápsula renal. É a membrana que envolve externamente o rim, né? Por que dói? O rim dói? Quando o rim sofre alguma dilatação, uma distensão, uma pedra que para ali no canal, uma dor reflexa, que ela vai acabar levando a pedra ali no ureter, que é aquele canal que sai do rim e vai para a bexiga. Se a pedra impacta ali, o rim continua produzindo a urina, ele vai distender, ele vai ficar... O rim não é um órgão de armazenamento, ele vai ficar saturado de urina ali, e aquilo vai distender a cápsula, que é uma estrutura muito inervada, e isso vai causar dor. Isso por causa da pedra no rim, mas tirando a pedra no rim... Um tumor, um cisto gigante pode doer, um cisto renal grande que tem algum crescimento não tão lento, um cisto que cresceu rápido... tumores são as principais causas, assim. Processos inflamatórios. Agora, se você fizer um exame de imagem, falando aqui com um radiologista, fizer um exame de imagem, não tem pedra, não tem dilatação e tal, aquela história que o cara fala, meu rim dói, é balela. Isso daí não é dor renal. O cara tem lombalgia, porque tem artrose, porque, enfim... Hérnia, senta torto na cadeira... isso tá tudo bem. Nem sempre é tão simples assim fazer o diagnóstico e vamos pesquisar, vamos se preocupar, vamos nos consultarmos e cuidar da nossa saúde. E aí, aprendeu bastante, Moisés? Mais, obrigado, doutor. Aprendi muito. Boa. Grande Roberto Galvão, obrigado por dividir tanto conhecimento precioso. Deixa um recado final para os nossos ouvintes e também para os seus. Afinal, o nosso principal canal é o YouTube e você tem um super canal lá. É o nefrologista ou é nefrologista? Nefrologista. Desculpa, nefrologista. E o teu Instagram é nefrologista. Perfeito. É um visionário, né? Que na verdade seu canal é super antigo. Parabéns. Eu dei uma olhada lá, só tem coisa boa. Mas deixa a mensagem final para os nossos ouvintes. Para mim, foi uma honra participar aqui. Muito legal, muito descontraído. Eu fico muito feliz de ter revisitado o Sidney depois de muitos anos sem encontrar.
Moisés, prazer. Prazer é todo nosso. Perguntas inteligentes, bem sacadas. Achei muito, muito produtivo aqui esse podcast. E, pessoal, preserve os seus rins, faça um check-up renal. Na dúvida, consulte um nefro. Nada contra os clínicos gerais que atendem vocês com carinho, dedicação e tudo. Mas muitas vezes a informação ela não é tão fácil nem pra gente que é nefro. Então, faça exame de creatinina, exame de urina. E me sigam então lá no meu Instagram, Nefrologista, canal Nefrologista do YouTube, 220 e tantos mil inscritos, seja mais um. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Legal. Dr. Roberto Galvão, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Você que está aí, obrigado. Compartilhe, espalhe saúde. Obrigado, Moisés, mais uma vez. Pessoal do estúdio, muito obrigado. Valeu. Até o próximo Pode Doutor. Sigam nos bons.